Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Ana Júlia, eu sou professora de ciências, tá? E aqui no cursinho preparatório para o vestibulinho da ETEC, eu vou dar aula para vocês de biologia, química e física, tá bom? Então eu espero contribuir bastante para o conhecimento e para a aprendizagem de vocês. E espero que ao final do ano, né, vocês obtenham aí bons resultados na prova da ETEC, tá bom? E hoje a gente vai começar falando um pouquinho sobre química, tá? A gente vai falar sobre a parte mais básica da química, né? Os conhecimentos iniciais aí que a gente precisa ter, tá bom? Então vamos lá. Bom, vamos começar aqui falando sobre o que a química estuda, tá bom, pessoal? Então, ó, a química é uma área da ciência que ela estuda a composição, a estrutura, as propriedades e as transformações da matéria. Só que daí, se a gente parar para pensar, o que é matéria, né? A matéria, pessoal, é tudo aquilo que tem massa, ou seja, se eu colocá-lo na balança, vai dar ali, né, um valorzinho, né? A respeito do peso que esse corpo apresenta, e também matéria é tudo aquilo que ocupa um espaço aonde ele estiver, né, no lugar onde ele se encontrar. Então, é o volume, né? Essa característica é o volume. Então, tendo massa e tendo volume, esse corpo, né, é considerado então uma matéria. E se a gente parar para pensar em tudo que está ao nosso redor, praticamente tudo tem massa e ocupa um espaço no ambiente, né? Até coisas que a gente não vê, como por exemplo o ar. Então, se a gente, por exemplo, pegar uma bexiga, né? Murcha, só o plastiquinho da bexiga, né? A borracha ali dela, e colocar numa balança de precisão, a gente vai detectar ali algumas gramas do peso, né? Da massa referente àquele corpo. Se a gente pega essa mesma borracha da bexiga, enche ela de ar, veja, estamos enchendo ela de ar. Então, o ar que eu tô jogando ali dentro, ele tá ocupando um volume, um espaço, né? Então, a primeira característica contemplada, o ar tem volume. E aí, se eu amarrar essa bexiga e colocar novamente numa balança de precisão, ele vai acusar algumas gramas a mais. Então, o ar, embora muito leve, ele também apresenta massa, tá? Então, praticamente tudo ao nosso redor tem massa e apresenta um volume, ocupa um espaço aonde ele estiver, tá? E aí, além disso, ó, a matéria ela é composta por pequenas partículas, que são conhecidas como átomos, tá? Elas são consideradas, na verdade, as menores partículas que existem, tá bom? E aí, esses átomos, eles são tão pequenos, né, que a gente não consegue nem visualizar eles com o auxílio de um microscópio. Na verdade, hoje a gente tem a noção de como é toda essa estrutura atômica, inclusive nas próximas aulas a gente vai abordar esse assunto, mas aqui, a princípio, para facilitar um pouco o conhecimento, né, e o estudo a respeito desses átomos, a gente vai usar como modelo bolinhas, tá? Então, vamos representar aqui, ó, os átomos como sendo bolinhas, para daí a gente conseguir entender qual é essa diferença principal entre átomos e moléculas, que também é um termo muito abordado dentro da área da química, tá bom? Então, ó, vamos lá. Aqui eu tenho, ó, uma bolinha azul, tá? Para representar um átomo do elemento químico hidrogênio, que o símbolo químico dele é o H. E aqui eu tô representando com uma bolinha vermelha o átomo de oxigênio, tá? Que o símbolo químico é o O, tá bom? E aí, então, o que acontece? Quando a gente fala da definição de átomo, átomo é essa menor estruturinha que existe, né? E que compõe todos os corpos, e a gente vai ter esses átomos em 118 tipos. Por que 118? Porque, na verdade, são 118 elementos químicos que a gente tem conhecimento que existe, que são todos os elementos que estão ali organizados na tabela periódica, tá? Então, a gente vai ter o átomo do hidrogênio, como eu tô mostrando aqui, o átomo do oxigênio, o átomo do carbono, o átomo do hélio, o átomo do urânio, enfim. Todos esses nomes que eu citei são elementos químicos conhecidos e, portanto, a gente vai ter átomos desses elementos. No entanto, o que acontece?
Quando esses átomos eles se conectam, eles se ligam através de ligações químicas, a gente já não tem só simplesmente um átomo. Agora a gente passa a ter uma molécula, que aí está formando uma substância, tá? E aí, por exemplo, aqui, ó, a gente tem a molécula da água. A gente sabe que a fórmula química da água é H2O, né? E aí, portanto, o que esse H2O indica? Que eu tenho 2 átomos de hidrogênio, tá? Que aqui estão representados pelas 2 bolinhas azuis, e um átomo só de oxigênio, que está representado pela bolinha vermelha. E vejam que eles estão grudadinhos, então isso é a formação de uma molécula da água, tá? Quando o elemento químico aqui, pessoal, ele não vem acompanhado de número nenhum, isso indica que o número de átomos que eu tenho dele é apenas 1, tá? Agora, se ele vier acompanhado com número, como tá mostrando aqui, ó, o 2, né, o H acompanhado do 2, isso indica que eu vou ter 2 átomos do hidrogênio, tá? Que é exatamente o que tá acontecendo aqui. Então, aqui a gente tem uma breve explicação, né, da diferença entre átomo e molécula, tá? E isso é um conceito bem importante, certo? Bom, continuando. Aí, falando ainda sobre a matéria, a gente sabe que a matéria ela pode se apresentar para nós em 3 estados físicos, tá? Que eu acho que vocês devem já ter ouvido falar, porque isso é bem básico, tá, pessoal? Então, ó, a gente tem os estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso, certo? E o que define esses estados físicos da matéria? Na verdade, é a agitação dos átomos, ou seja, a quantidade de movimento que os átomos que compõem esse corpo estão apresentando. E aí a tendência é que quanto mais calor eu fornecer para esse corpo, né, mais agitação os átomos vão desenvolver. Então, a agitação térmica, né, a agitação, aliás, dos átomos, ela está associada ao aumento da temperatura. E aí nós temos, então, aqui a representação, ó. Essas bolinhas, novamente, estão representando os átomos do material que a gente tem aqui, que no caso é a água, né? Então, aqui no primeiro caso, a situação representando o gelo, depois aqui a água, né? No estado já líquido, e a água também no estado de vapor, certo? E aí o que acontece? Observem as bolinhas, tá? Então, numa situação em que a matéria ali, o corpo está no estado sólido, as bolinhas elas estão muito juntinhas, elas estão grudadas e com pouco movimento. Na verdade, elas não têm nem espaço para se mover, então elas só vibram na posição em que se encontram, tá? No caso do material líquido, então, o que aconteceu? Eu forneci calor para esse corpo, e aí, então, ele absorveu esse calor, e aí os átomos que estavam coladinhos agora ficam um pouco mais afastados, e aí eles conseguem se movimentar um pouco mais, tá? Se eu oferecer ainda mais calor para esse corpo, aí ele vai ficar no estado gasoso. Então vejam que as bolinhas, os átomos, né, estão ainda mais afastados, mais distantes e com mais movimento, tá? Se eu fizer o processo inverso, pessoal, que é tirar o calor desses corpos, né, dessa matéria, que é o processo de liberação de calor desses corpos, vai acontecer todo o processo de volta. Então, ele era gasoso, ele ficou líquido. Do líquido, ele ficou sólido. E assim sucessivamente, tá? Bom, continuando. E aí, a gente sabe que os estados físicos, né? Esses estados físicos, como podem acontecer as mudanças nos estados físicos, a gente tem, então, um nome que a gente dá para cada tipo de mudança que a matéria pode sofrer quando ela passa de um estado físico para o outro. Então, aqui nós temos, ó, o nome fusão, que é quando o corpo passa, então, do estado sólido para o estado líquido. Nós temos a vaporização, que é quando o corpo passa do estado líquido para o estado gasoso, tá? Nós temos a condensação, que é quando o corpo passa do estado gasoso para o líquido, e a solidificação, quando o corpo passa do estado líquido para o sólido, certo? Tem também outros 2 processos
que são menos comuns de acontecer, que é quando o corpo passa do estado sólido direto para o estado gasoso, que é o que a gente chama de sublimação, e quando ele passa do estado gasoso direto para o estado sólido, que é a chamada ressublimação, tá? E aí, abordando ainda, né, sobre esse assunto, né, falando ainda sobre esse assunto, nós temos o que a gente chama de ponto ou temperatura de fusão e ponto ou temperatura de ebulição, tá? Que são os momentos em que o corpo ele vai sofrer essa transformação. Então, lembra lá, fusão é o quê? É quando ele passa do sólido para o líquido. Então, a temperatura de fusão é a temperatura que ele precisa chegar para acontecer essa mudança de fase. A temperatura de ebulição também. A ebulição é, na verdade, a vaporização, só que acontecendo de uma forma mais rápida, tá? E aí, lembrando lá, a vaporização é quando ele passa do estado líquido para o estado gasoso. Então, a temperatura de ebulição é a temperatura que aquele corpo, que aquele material precisa chegar para, então, começar a sofrer o processo de vaporização, certo? E aí, quando a gente tem uma substância pura, né, que a gente fala em química, ou seja, ela não tem ali outros átomos de outros elementos químicos presentes na sua composição, na sua ligação química, o que vai acontecer? As temperaturas de fusão e de ebulição, elas são sempre constantes, elas são bem definidas, tá? E isso a gente consegue observar em gráficos como esse aqui, ó, que são curvas de aquecimento. Então, o que a gente observa aqui, ó? Nós temos inicialmente esse corpo, né, essa substância, que a gente não sabe qual é. Inicialmente a menos 20 graus de temperatura, certo? E aí ela começa a ser aquecida conforme o tempo vai passando, né? Ó, aqui é o eixo do tempo. Quando ela chega aqui a 0 grau, vejam que a temperatura ela não sai desse valor, desse 0 grau. Então, isso pra gente é um indicativo de que está acontecendo a fusão nesse momento aqui, ó, no momento B, tá? Beleza, passado um tempinho, toda a matéria que eu tinha, todo o volume, né, que eu tinha desse material sofreu de fato a fusão, derreteu, e aí então a gente tem o processo de elevação de temperatura novamente. Então o tempo continua passando e a temperatura vai subindo e vai subindo até chegar aqui, ó, no 100 graus Celsius de temperatura. Quando atinge os 100 graus, novamente, ó, se estabiliza, né, essa curva de aquecimento. A temperatura, ela para ali por um tempo. O tempo continua passando e a temperatura não se altera. Isso está indicando que aqui está acontecendo a ebulição, ou seja, a transformação do corpo do líquido para o gasoso. E só a partir do momento que todo o corpo que eu tenho ali, toda a matéria que eu tenho, de fato se transformar em gasoso, aí sim é que a temperatura volta a subir, tá? Então, nessa análise simples desse gráfico, né, a gente consegue abordar algumas questões, tá? Que normalmente são as questões cobradas a respeito desse assunto. Então, ó, você saberia me dizer quais são os estados físicos da substância no momento A, no momento C e no momento E? E aí, pessoal? Bom, vamos lá, ó. No momento A, ó, vejam que é antes da fusão. Fusão é quando passa do sólido para o líquido. Então, se ainda não aconteceu a fusão, aqui no A a substância está no estado sólido, certo? E na fase C aqui, ó, no momento C, o momento C ele ocorre depois do momento B, que é a fusão. Então, no momento C, o material já sofreu o derretimento. Então, ele vai estar no estado líquido, certo? E no momento E, nós temos o momento pós-ebulição, ou seja, o material estava líquido e sofreu ebulição, se tornando gás. Então, no momento E, a gente tem o estado gasoso, certo? Outras perguntas que podem ser abordadas são esse tipo aqui, ó. Quais são os estados físicos da substância em B e D? Então, ó, no B aqui nós temos o momento da fusão. Então, a gente vai ter a substância, parte dela ainda sólida e parte já derretendo, ficando líquido. Então, nós vamos apresentar nessa fase aqui, ó, os dois estados físicos da matéria, sólido e líquido,
tá? Aqui, ó, na ebulição, no momento D, também é o momento em que está acontecendo a mudança de estado físico, né? Que é a ebulição, então é a transformação do líquido para o gasoso. Então, também vão se apresentar aí os dois estados físicos. Parte do conteúdo ali vai ainda estar no estado líquido e parte vai estar já vaporizando, né? Vai estar ficando gasoso, certo? E aqui, pessoal, eu trago então uma questão para vocês, né? Abordarem aí, tentarem fazer também em casa, que é uma questão da apostila, é a questão 10, ó, do tema 1 da apostila de vocês, e é uma questão que caiu na prova da ETEC, ó, em 2022, tá? Então vamos ler e resolver aí juntos. Ó, os plásticos podem ser moldados, pois amolecem com o calor, chegando a sofrer fusão em determinadas temperaturas. O quadro apresenta o ponto de fusão de alguns tipos de plástico. Um técnico de laboratório aquece separada e simultaneamente amostras com massas iguais de cada um dos 5 plásticos do quadro, que estão à mesma temperatura inicial. O primeiro plástico que sofrerá fusão será o... Então, ó, o que ele está pedindo? Ele quer que vocês digam, analisando as temperaturas de fusão aqui, ó, qual vai ser o plástico que vai derreter primeiro. E aí, gente, o que a gente tem que olhar? Temos que olhar aqui qual das temperaturas é a mais baixa. Por quê? Porque quando eu estiver aquecendo, chegando naquela temperatura inicial, ele vai ser o primeiro a derreter, a sofrer o processo de fusão, transformar-se do sólido para o líquido. E no caso, então, o que apresenta a temperatura de fusão mais baixa e que vai sofrer a fusão primeiro será o PVC, que é 115 graus, certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aulinha bem resumida, né? Sobre a química básica. E em breve eu venho aqui e trago novas informações sobre a química para a gente avançar e evoluir um pouquinho aí nesse assunto, tá bom? Bons estudos para vocês, um beijo e até a próxima!